Para responder essa pergunta, precisamos entender algumas coisas. Primeiramente, a política fiscal reflete a atuação do governo no que diz respeito à arrecadação de impostos e aos gastos. Estudamos a política fiscal e a política monetária quando buscamos entender as ferramentas utilizadas pelo governo para manter a economia crescendo a uma taxa razoável e para encurtar recessões e evitar que expansões fujam do controle. A análise da ciclicidade da política fiscal é importante em um contexto em que a política monetária pode não estar disponível como instrumento de estabilização da economia. A política fiscal expansionista poderia então ser usada durante os períodos recessivos e políticas contracionistas nos períodos expansivos. Como fazer isto? Por meio de estabilizadores automáticos ou de forma discricionária por meio de ações ativistas. E o que quer dizer uma política fiscal ativista ou não ativista? As políticas que respondem ao estado atual ou previsto da economia são chamadas de políticas ativistas. Queremos também distinguir entre ações de políticas econômicas tomadas em resposta a choques graves ou aquelas que regulam pequenas oscilações. Se um choque é temporário, se não possui efeitos de longa duração e se a política opera com defasagem, a melhor política econômica é não fazer nada. Além disso, devemos entender que olhar simplesmente para o superávit primário ou déficit fiscal não nos permite afirmar se a política do governo foi de fato ativista ou não ativista, já que existem estabilizadores automáticos do PIB. Afinal, o que são esses estabilizadores? Um estabilizador automático é definido como qualquer mecanismo que, sem intervenção governamental caso a caso, reduz o montante pelo qual o produto varia em resposta a um choque na economia. Vocês podem imaginar que algumas receitas e despesas reagem automaticamente a mudanças na atividade econômica, estimulando a atividade nos períodos de recessão e desestimulando-a nos períodos de expansão. O estabilizador automático mais importante é o imposto de renda, que reduz os efeitos multiplicadores de qualquer choque para a demanda agregada. Ao mesmo tempo, quando o PIB efetivo está abaixo do PIB potencial, os gastos do governo aumentam por causa das transferências sociais como o seguro-desemprego. Agora que entendemos o que são políticas ativistas e não ativistas e vimos o papel dos estabilizadores econômicos, podemos calcular o superávit primário ciclicamente ajustado para avaliar que tipo de política fiscal o governo está seguindo. O ajuste cíclico é necessário para filtrar o impacto de movimentos cíclicos nas variáveis e chegar ao cenário fiscal implícito. Como se calcula o superávit primário estrutural? Para explicar essa conta para vocês, simplificamos um pouco. Supomos que apenas as receitas reagem ao ciclo. Tecnicamente, isso significa que a elasticidade das receitas fiscais em relação ao hiato do produto foi 1 e que a elasticidade das despesas do governo em relação ao hiato do produto foi 0. Assim calculamos o superávit primário estrutural. Ou seja, a receita foi ajustada ao que teria sido se o PIB efetivo fosse o de pleno emprego. Aqui vocês podem ver o resultado. Note que apresentamos o superávit ajustado como porcentagem do PIB potencial. Vemos no início do período o efeito das reformas fiscais, até 99. A partir de então, podemos observar um superávit primário com nível bastante constante, apesar da leve volatilidade atribuída aos dados trimestrais. Isto muda a partir de 2008, quando o superávit ajustado começa a cair, ou seja, a política fica mais discricionária. E como calculamos o PIB potencial que utilizamos no gráfico? O PIB potencial é o nível de produção que pode ser obtido com plena utilização dos recursos disponíveis na economia, sem gerar pressões sobre a taxa de inflação. O problema é que este PIB potencial não é observado. Para calculá-lo, utilizamos uma ferramenta estatística conhecida como filtro Hodrick-Prescott. Juntando os dois gráficos apresentados, podemos então ver como o superávit primário se comporta ao longo do ciclo econômico. A linha azul mostra o ciclo econômico. A economia está indo mal quando a linha está abaixo da linha de tendência, destacada em preto. A linha vermelha mostra o comportamento do superávit primário estrutural. Podemos concluir que a política fiscal é ativista se este não se mantém em nível constante. Além disso, essa política será anticíclica quando o superávit mudar na mesma direção do ciclo. O que vocês enxergam? Nós vemos que no início, o superávit move-se claramente contra o ciclo, sinalizando uma política fiscal pró-cíclica. Em seguida, vemos uma falta de clareza, e no último período, as linhas parecem mover-se na mesma direção, sinalizando uma política fiscal anticíclica. Isto confirma a tendência já indicada na literatura recente, por exemplo, em um artigo de 2009 de Fabiana Rocha, professora da USP.
Para ter certeza da nossa análise, traçamos a correlação entre as variáveis. Quando a correlação é negativa, a política tem caráter pró-cíclico. Quando a correlação é positiva, pode ser classificada como anticíclica. Uma correlação inferior a 0,5 é fraca e indica política acíclica. Vemos uma correlação de menos 0,84 entre 97 e 2002, uma correlação de 0,05 entre 2003 e 2010 e de 0,49 entre 2011 e 2013. Novamente, podemos concluir que a pró-ciclicidade da política fiscal brasileira está diminuindo. Para resumir tudo o que falamos até aqui, podemos dizer que, enquanto no início do período analisado a política fiscal ainda tinha caráter pró-cíclico, ela parece ter se tornado mais anticíclica ao longo do tempo, em função das reformas fiscais que acompanharam o Plano Real. Esta política com caráter anticíclico serve como estabilizadora da economia. Isto é boa notícia, porque a política monetária não tem como ser utilizada para estabilizar o PIB, já que já é utilizada para manter a inflação sob controle.